Fala galera, como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge na área aqui da BGG2 e hoje eu vou fazer um overview de um jogo que a Paper Games acabou de lançar, um jogo de blefe onde... Ué, calma aí, será que tem algum espião por aqui? Isso mesmo, eu vou fazer um overview aí do jogo Spyfall, um novo party game aí, já falei aqui, a Paper Games trouxe com essa mecânica aí de blefe e dedução que você precisa descobrir o espião que está infiltrado naquele local que os jogadores se encontram naquele momento. Vamos lá para a mesa, eu vou fazer uma visão geral do jogo e eu volto aqui com as minhas considerações. Então, galerinha, vamos fazer aqui um overview do jogo Spyfall. A primeira coisa que vocês têm que fazer é deixar o setup pronto. Então você vai pegar todas as cartas aqui, vai separar elas por tipo e colocar a carta espião na frente. Assim, ninguém vai saber qual que é o local, porque o objetivo aqui do jogo vai depender da função que você tem. Você pode ser um espião ou um não espião. O espião, ele quer descobrir aonde as pessoas estão, qual local que elas estão. E no caso dos não espiões, é descobrir quem é o espião. Então a primeira coisa, faz esse setup. Temos vários e vários locais aqui, tá legal? Depois disso, vocês vão decidir aí a quantidade de rodadas. O manual sugere que na primeira partida que você faça, você jogue em 5 rodadas. Cada rodada, você vai pegar um saquinho desse aqui e vai distribuir as cartas. Vai ser bem simples, né? O primeiro jogador que vai distribuir as cartas é o que é mais suspeito. E nas demais rodadas que forem definidas, o jogador que foi espião da rodada anterior é que vai distribuir. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as cartas aqui, vai colocar elas de forma a ficar com o verso aqui de Spyfall. Aí você pode pegar, embaralhar e você vai escolher uma aleatoriamente. Feito isso, basta pegar então o saquinho aqui. Como vocês podem ver, ele está aqui de um lado virado. Aí você vai separar uma quantidade de cartas igual à quantidade de jogadores. Vamos fazer um exemplo para 5 jogadores, já que esse jogo é de 3 a 8. Você vai começar a contar de baixo, porque a carta espião sempre tem que estar em jogo. 1, 2, 3, 4, 5. As demais cartas você coloca no saquinho, não mostra para ninguém e deixa fora do jogo. Agora o jogador vai embaralhar e basta distribuir uma carta para cada jogador. Os jogadores então vão olhar a sua carta e vão deixar na sua frente sem mostrar para ninguém. Como vocês vão ver aqui, algum deles será o espião, no caso seria esse jogador aqui. Então nessas cartas aqui nós vamos ter uma gravura, um local e no caso aqui uma função. Essa função é muito importante que os jogadores entrem no clima do jogo e façam essa função aqui quando estiver jogando. Não é obrigatório o jogador jogar com essa função, mas para que o jogo brilhe, é interessante que os jogadores entrem no clima e façam esse papel. Beleza, mas então como é que a rodada no Spyfall funciona? Para fazer esse exemplo aqui, galera, eu vou usar as cartas promocionais que a Paper Games trouxe, que é de convenção de jogos, mas funciona com qualquer outro cenário, tá bom? Então as cartas aqui foram distribuídas, um dos jogadores vai ser o espião e os outros jogadores serão os não espiões, com, no caso, alguma função. Como eu já falei aqui, é muito interessante que a pessoa participe do jogo sendo aquela função para o jogo ficar mais divertido. A rodada inicia-se com o jogador que distribuiu as cartas. Esse jogador que distribuiu as cartas, ele vai perguntar para algum outro jogador uma pergunta. Geralmente essa pergunta, ela se refere ao local, para ver se a pessoa sabe ou não sabe em que local que ela se encontra, pelo simples motivo que o espião não sabe qual é o local. Essa pergunta não pode ser tão certeira e também não pode ser tão evasiva. Se você for muito certeira, o espião pode acabar descobrindo rapidamente o local. E se você for muito, mas muito evasivo, às vezes a pessoa não vai entender a pergunta e aí vai responder de uma forma que não te auxilie. A resposta também tem que ser da mesma forma. Você não pode responder de forma certeira e também nem de forma evasiva. Se você responder de uma forma muito certa, muito direta, o espião vai acabar descobrindo qual é o local. Nesse nosso exemplo aqui, uma convenção de jogos. Agora, se você fizer uma resposta muito evasiva, os outros jogadores podem achar que você é o espião. Paladino, beleza, mas eu não entendi. Mais ou menos assim. Vamos supor que nós estamos jogando com esses jogadores aqui, e o primeiro jogador, ele pergunta, já que ele sabe que é uma convenção de jogos, ele pode chegar
e vai falar: monge, e aí, como é que era a vestimenta de onde a gente estava ontem? Acredito que esse jogador ele tenha perguntado isso porque em convenção de jogos pode ter cosplayer, mas ele não foi tão direto porque pode ser uma festa, um casamento. Aí o jogador ele pode responder: ah, tinha pessoas com muitas vestimentas, algumas exóticas, outras nem tanto. Então uma resposta que a pessoa que sabe que está numa convenção de jogos pode entender que esse jogador ele não é o espião. Depois disso, o jogador que foi perguntado vai fazer uma nova pergunta a um outro jogador. Ele não pode fazer a pergunta para o jogador que fez a sua pergunta anteriormente. Ou seja, ele não pode responder com uma outra pergunta. Da mesma forma, ele vai citar o nome e vai fazer uma pergunta. Essa é a dinâmica da rodada, os jogadores fazendo perguntas até que a rodada termine. A rodada pode terminar de 3 formas. A primeira é se o tempo acabar. Uma rodada de Spyfall tem 8 minutos. Então é muito importante que, quando o primeiro jogador ali que distribuiu as cartas fez a pergunta, ele já pegue e já inicie no cronômetro. Quando isso acontecer, os jogadores então ali vão entrar numa votação para tentar descobrir quem é o espião. Aqui o espião só perde se todos os jogadores, com exceção dele, votarem nele. Ou seja, tiver uma concordância total dos outros jogadores para acusar aquele espião. Caso nós estejamos jogando aí com 8 pessoas, 6 delas votarem em um, e um sem ser o espião, votou em outra pessoa, o espião é que ganha. A outra forma de acabar, no caso a rodada, é quando um jogador ele fica desconfiado e aí ele quer fazer uma acusação ao espião. Assim ele vai parar, o cronômetro ele é parado, ele vai, no caso ali, naquele momento, ele vai chamar uma votação e aí ele vai tentar incentivar os outros jogadores a escolherem aquela pessoa como espião. É interessante que nesse momento os jogadores não fiquem ali questionando por que ele acha que fulano ou ciclano é espião, porque pode ser que não acerte e o espião, ouvindo tudo, pode descobrir o local, sendo que ele ainda não tinha descoberto. Se o espião for pego dessa forma, o jogador que iniciou essa votação vai ganhar um ponto extra. Daqui a pouco eu vou explicar essa questão dos pontos, tá legal? Agora, se as pessoas vão entrar em consenso, ou seja, se o jogador que iniciou a votação não conseguir que todos votem no espião, a rodada continua da onde parou. E a terceira forma é o espião descobrir o local. Nesse caso, ele vai parar a jogada, vai mostrar que é o espião. Ali naquele momento, então, ele vai poder pegar o manual, vai poder olhar aqui todos os locais que tem e tentar descobrir aqui qual é o local. Um detalhe aqui interessante é o seguinte, gente. Você só pode parar a rodada uma vez. Ou o espião para, ou um outro jogador para. Se acontecer de um jogador parar e não conseguir o consenso, a rodada continuar, o espião não vai poder parar para descobrir o local. Nessa rodada ele só ganha se os outros jogadores não o descobrirem. E é claro, nenhum outro jogador nessa rodada pode parar novamente a partida. Ao fim das rodadas que foram definidas, nós vamos para a pontuação, porque aqui nós podemos ter apenas um vencedor. Como é a pontuação? No caso para o jogador que for espião, se ele vencer, ele ganha 2 pontos, mas ele tem alguma bonificação. A bonificação está aqui no manual, mas eu vou explicar rapidamente para vocês. Se o espião vencer, ele vai ter 2 pontos. Agora, se o espião ele interromper o jogo para identificar antes dos 8 minutos o local, ele ganha 2 pontos extras. O espião também ganha, no caso, se todo mundo votar e escolher um jogador inocente. Aí ele vai ganhar um ponto extra. E para os jogadores não espiãos, é o seguinte, cada um deles vai ganhar 1 ponto, e quando ele parar uma partida, que é aquela segunda opção ali na rodada, ele pode ganhar 1 ponto extra se todo mundo entrar em consenso e votar no espião. No final das rodadas, quem tiver mais pontos vence o jogo, e essas aqui são as regras do Spyfall. Bom, gente, vocês viram, as regras do Spyfall são muito simples, e ele tem algumas coisas que eu acho muito legal. O primeiro é que quando você vai olhando e ouvindo o que o jogo propõe, descobrir ali quem é o espião, parece que é um jogo um contra todos, né? Que todo mundo ali tá cooperando. Mas na verdade não é bem isso, não. Existe apenas um ou vários jogadores, dependendo, que podem ganhar o jogo no final do jogo. Você vai contabilizar os pontos que você fez como espião e também como não espião. Então, quando você faz a pergunta ou você responde,
tendo todo aquele cuidado para auxiliar o espião e auxiliar também o grupo, mostrando, no caso, que você não é o espião naquele momento, mas tentando burlar de uma forma que o espião se revele, para que você consiga acusá-lo e ganhar um ponto extra. O espião nem se fala, né? Você quer porque quer ganhar aqueles 2 pontinhos extras ali, se defendendo, tentando identificar ali o local, e se você não sabe qual é o local exatamente, você tenta de uma forma blefar sabendo onde você está. O jogo ele é simples, gente, mas é muito divertido, principalmente se a mesa entra no clima. Esse, infelizmente, é o maior problema de todos os jogos party games. Não é do Spyfall. Você pode pegar qualquer jogo party game que eu vou falar. Qual é o problema que ele tem? Um grupo que entre no clima. A mesa. Você pode falar de Stay Away, de The Resistance, Coop, Deception, qualquer um. Se a mesa não entra no clima, o jogo não vai ser divertido. A mesma coisa acontece com Spyfall. Agora, se a mesa entra no clima e principalmente eles fazem o papel que se encontra na sua carta, gente, é cada coisa bacana que sai que você quer pegar e jogar muitas vezes. Por isso ele é um jogo diferente que quando saiu, muita gente lá fora achou como um dos melhores jogos party games já lançados. E olha, eu posso dizer que sim, eu achei isso também. Um dos melhores party games que eu já joguei. Achei muito divertido, a mesa ficou muito legal. Quando entra no clima ali que você, eu tô aqui na escola, eu sou um professor, você responder de certa forma como professor é muito bacana. E cara, os seus trejeitos que você tá respondendo ali, você já consegue demonstrar que você não é o espião. Ou você tenta ali de uma forma que as pessoas acham que eu não sei onde eu tô, né? Porque o espião nunca sabe onde é que tá, mas eu consigo emular que eu sei. Isso é bem legal. A arte do jogo é muito bonita, é muito legal as cartas, você olha e fica babando, e principalmente tentando procurar naquela arte onde está o espião, porque ele sempre está em cada arte de local, o que é legal. A rejogabilidade do jogo eu achei bacana porque vem muitos cenários, gente. São mais de 14, se eu não me engano, em que uma partida pode jogar 5, 6, 7 cenários. Eles são sorteados em ordens aleatórias e isso muda completamente a forma que você vai jogar uma partida da outra. Sem contar que a mesa também muda. E um local para o outro, cara, é uma guinada de 360 graus. Às vezes você está numa festa, depois você está no submarino, depois você está lá nas cruzadas, e aí você volta para a festa, cara. É bem diferente. E eu gostei bastante disso. A qualidade das cartas está excepcional, a Paper Games está de parabéns. E olha, é um jogo que merece a sua atenção. Achei o custo-benefício do jogo também legal, pessoal, porque são mais de 200 cartas, se não me engano são 243 cartas, por um preço que outros jogos que não oferecem essa quantidade de cartas está mais caro, pela rejogabilidade que ele se propõe com os cenários ali. E a diversão que ele coloca vale a pena, você que gosta de jogos de blefe e de dedução. Talvez seja um dos melhores jogos lançados no Brasil com essas mecânicas. Mas aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Apesar do jogo ser bastante divertido, eu não consegui jogar várias partidas de Spyfall uma atrás da outra. Calma, deixa eu explicar, porque parece que eu tô falando que o jogo é bom aqui e eu não consigo jogar, parece que ele é ruim. Não, não é isso. Como você viu ali, que eu falei um pouquinho no overview lá, né, por cima, você escolhe uma quantidade de cenários. E cada cenário ali é uma partida, mesmo que seja de 8 minutos. Então você acaba jogando 5 partidas, né, 5 partidas do Spyfall de uma vez. Só que o Spyfall, ele contabiliza aqueles cenários todos, pontua, e aí sim nós temos uma partida. Então, de certa forma, eu joguei uma partida jogando 5, 6 cenários. Pontua e aí você ganha. Isso não é um ponto negativo, é só um porém que eu quis colocar, porque isso também pode acontecer com você, e quando eu falo partida aqui, você acha que vai jogar todos os cenários de uma vez só. De certa forma não, porque quando você chega ali no final, você já está meio que um pouco cansado da experiência que o jogo está se propondo, que acaba se repetindo, só mudando localidades e os papéis que estão ali. De qualquer forma, é um ótimo jogo, com mecânica de blefe e dedução, com componentes belíssimos e muito bem feitos e num preço convidativo. Por tudo isso, você sabe, a BGG2 aqui dá um selo e o Spyfall vai receber o selo prata aqui da BGG2. Vale a pena você conhecer. Eu fico por aqui, galera. Não esquece de dar o like, compartilhar esse vídeo, assinar o nosso canal. Um beijo do Paladino. Até a próxima. Fui!